Eu cresci acreditando que tinha nascido no corpo errado da família. Não porque eu me sentisse deslocada no mundo, mas porque dentro de casa eu era a sombra de alguém que carregava o mesmo rosto que o meu. Minha irmã gêmea, Laura, sempre foi a preferida, daquelas que entrava numa sala e todas as atenções se viravam como se ela fosse o sol e nós, meros planetas sem brilho. Eu, ao contrário, aprendi cedo a me encolher para não incomodar. Meu pai nunca escondeu isso. Na verdade, ele fazia questão de me lembrar quase todos os dias. Quando eu tirava notas boas, ele dizia: "Até parece que foi cola da sua irmã." Se eu conseguia algum elogio de um professor, ele murmurava: "Laura sempre foi a inteligente. Você só teve sorte." Minha mãe o bom, minha mãe nunca levantou a voz contra ele. Sempre achava desculpas. Seu pai tem um temperamento difícil, dizia, como se isso justificasse o fato de ele me olhar como quem encara um erro de fábrica. Quando entrei na universidade, aquilo foi um choque para todos. Ninguém acreditava que eu seria capaz. Lembro-me da discussão na cozinha, ainda ecoando como um fantasma. "Você não vai terminar esse curso, Mariana", meu pai cuspiu, enquanto socava a mesa com força. "Eu não vou pagar para sustentar esse delírio. Você não nasceu para isso." "Mas eu já consegui bolsa parcial, eu trabalho." Eu tentei explicar, mas ele me interrompeu com um riso seco. "Você é um pesadelo na minha vida. Cada centavo gasto com você é dinheiro jogado fora." Essas palavras ainda queimam no fundo da minha pele como ácido. Eu continuei, mesmo sem apoio. Trabalhei como atendente, depois como revisora de textos, qualquer coisa que pagasse as passagens e os livros. Laura, ela ganhou de presente um carro para ir à faculdade, a mesma que eu, ironicamente. Só que ela nunca precisou se preocupar com nada. Eu via meu pai vibrar com cada mínima conquista dela, mesmo que fosse algo que eu já tivesse alcançado meses antes. O rancor crescia em mim como erva daninha, mas eu engolia. Eu só queria sobreviver. Foi no penúltimo ano de curso que a sabotagem começou. Primeiro, de forma sutil, um trabalho que desapareceu da minha pasta no computador. Um professor que de repente me acusou de plágio com base em prints anônimos que chegaram até ele. Eu soube na hora, só podia ser alguém que tinha acesso às minhas coisas. Eu morava com Laura no mesmo quarto desde sempre. Quando confrontei, ela apenas sorriu. "Você está paranoica. Deve ter feito merda e agora quer jogar a culpa em mim." Mas aquele sorrisinho de canto, quase triunfante, denunciava tudo. Eu passei noites chorando, tentando entender o porquê. O que ela ganhava em me destruir, se já tinha tudo? O ápice veio quando faltava um mês para a apresentação do meu TCC. Eu guardava todos os arquivos em um pendrive que nunca saía da minha mochila. Um dia, depois de chegar tarde do trabalho, abri a bolsa e encontrei o pendrive quebrado, esmagado como se tivesse sido pisoteado. Eu congelei. Minhas mãos tremiam, meu corpo parecia não me obedecer. Tudo que eu tinha produzido em 2 anos estava ali. Eu caí no chão, soluçando tão alto que minha garganta parecia rasgar. Laura apareceu na porta, fingindo surpresa. "Nossa, que tragédia. Vai ter que recomeçar, né?" Naquele instante, percebi que ela não queria só me superar. Ela queria me apagar. Passei 3 noites sem dormir, vasculhando qualquer backup que eu pudesse ter feito. Encontrei versões antigas dos capítulos do meu trabalho em e-mails que eu mesma tinha mandado para professores. Reescreve tudo com as mãos latejando, os olhos em carne viva. Foi nesse período que eu quase morri, literalmente. No 4º dia, saí para a universidade exausta, com uma garrafa de água que sempre levava comigo. No meio da aula, comecei a sentir uma tontura absurda, o estômago queimando, a visão turva. Fui parar no hospital. O médico disse que era intoxicação. Mas como? Eu só havia tomado água. Não tive coragem de acusar ninguém, mas o medo se alojou em mim como uma lâmina fria. O olhar de Laura, quando soube que eu tinha passado mal, foi o que mais me arrepiou. Não havia surpresa, só um brilho estranho, como se fosse a confirmação de que estava vencendo. Mesmo assim, eu não desisti. Reergui meu trabalho, defendi o TCC diante da banca e fui aprovada com nota máxima. O sorriso dos professores foi o primeiro gesto de validação genuína que eu recebi em toda a minha vida. Eu senti uma fagulha nascer dentro de mim, algo que nem meu pai nem minha irmã tinham conseguido apagar. Mas eu sabia que a guerra não tinha acabado. Na semana da colação de grau, meu pai me chamou na sala, a mesma onde tantas vezes me humilhou. "Você não precisa ir", ele disse frio. "Vai passar vergonha. Melhor deixar sua irmã brilhar." Olhei para ele, e pela primeira vez não abaixei os olhos. "Eu vou, com ou sem você." E eu fui. A cerimônia começou, e eu tremia enquanto aguardava meu nome. Meu coração parecia um tambor de guerra, ecoando dentro do peito. Laura desfilava confiante no palco, recebendo aplausos, sorrisos, flores. Quando finalmente chamaram Mariana Ferreira, houve um silêncio estranho antes da plateia começar a bater palmas. Eu vi de relance meu pai levantar-se devagar, a cabeça baixa, o rosto endurecido. Ele não aplaudiu. Ele não sorriu.
Ele apenas saiu pela lateral do auditório, como quem carrega uma vergonha insuportável. E naquele instante, entre o som da minha conquista e o vazio da rejeição dele, eu soube que algo ainda estava por vir. Eu podia sentir. Laura me olhava da fileira da frente, e havia algo em seu sorriso que não era derrota, era ameaça. E eu percebi, a guerra contra minha própria família estava apenas começando. Quando o reitor pronunciou meu nome, senti como se o teto inteiro do auditório tivesse desabado sobre mim, mas em forma de luz. Aquelas palmas não eram só sons, eram cicatrizes queimando, se fechando. Cada palma dizia, você conseguiu, apesar de tudo. Eu deveria estar sorrindo, deveria estar orgulhosa, mas algo corroía por dentro. Meu pai saindo com a cabeça baixa não era apenas derrota, era um aviso silencioso de que ele não iria me perdoar por tê-lo contrariado. E eu conhecia bem o peso da vingança dentro daquela casa. Laura, lá na frente, continuava me observando. Não era inveja pura que eu via nos olhos dela. Era algo mais denso, quase doentio. O tipo de olhar que alguém lança antes de puxar o gatilho. Voltei para casa naquela noite com a beca ainda nos ombros, carregando o diploma provisório como quem segura um troféu roubado. Minha mãe me esperava na cozinha, sentada com o rosto cansado. Não disse parabéns. Apenas me olhou, como se tivesse medo das palavras. Seu pai não gostou nada da cena. Ela sussurrou. Disse que você nos fez passar vergonha. Sorri de canto, um sorriso amargo. Vergonha é o que ele sente de mim desde que nasci. Não é novidade. Laura apareceu logo atrás dela, já sem a beca, de roupão de seda, com uma taça de vinho na mão. Uau, que discurso bonito. Vai ensaiar para o espelho depois? Ela provocou, tomando um gole devagar. Você não cansa, né? Perguntei, exausta. Eu só observo. Você sempre se afunda sozinha, irmã. Eu só aproveito a vista. Saí dali antes que minhas mãos tremessem tanto a ponto de arremessar alguma coisa. Nos dias seguintes, a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer só aumentava. Comecei a notar detalhes, meus cadernos remexidos, minha mochila aberta quando eu tinha certeza de que a deixara fechada. E-mails misteriosos chegaram na minha caixa. Você não merece esse diploma. Desista enquanto pode. O mais perturbador era que vinham de contas falsas, mas com informações pessoais demais para ser coincidência. Contei para um amigo da faculdade, Pedro, que tinha se tornado meu único apoio naquele período. Ele ficou pálido. E isso é perseguição, Mariana. Você precisa denunciar. Denunciar quem? Retruquei, quase rindo. Minha própria irmã? Ela sempre sabe se limpar. Sempre sobra para mim. Mas a paranoia crescia. Eu evitava beber qualquer coisa em casa que não fosse lacrada. Evitava comer se não tivesse preparado. Era como viver num campo minado. O estupim aconteceu numa madrugada. Eu estava no quarto, tentando dormir, quando acordei com um cheiro estranho, como se algo queimasse. Levantei assustada e percebi que vinha da cozinha. Quando cheguei lá, encontrei o fogão ligado, a chama acesa, mas sem panela. O gás enchia o ambiente. Congelada, pensei em duas hipóteses. Ou alguém tinha esquecido, o que era improvável, já que minha mãe sempre verificava, ou alguém tinha feito de propósito. O medo me engoliu quando vi na pia o pano de prato queimado, como se alguém tivesse tentado jogar na chama e depois desistido. Laura apareceu atrás de mim, sonolenta, coçando os olhos. Que barulho é esse? Perguntou. O fogão estava ligado. Você não sentiu o cheiro? Deve ter sido você, distraída como sempre. Ela bocejou, mas havia um traço de sorriso no canto dos lábios. Corri para desligar o gás, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a válvula escapar. Na manhã seguinte, confrontei minha mãe. Mãe, o fogão estava ligado de madrugada. Isso é perigoso. Alguém podia ter morrido. Ela apenas suspirou. Você anda muito nervosa, Mariana. Talvez esteja imaginando demais. Eu não estou imaginando nada. Gritei, sentindo minha garganta arder. Você não vê o que está acontecendo? Ela baixou os olhos. E naquele momento percebi, ela sabia. Talvez sempre soube. Mas escolhia o silêncio porque o silêncio era mais confortável do que enfrentar a verdade sobre a filha favorita. Foi então que tomei a decisão. Eu precisava sair daquela casa. Não importava o custo, não importava se eu teria que dormir no chão de um quarto alugado. Se continuasse ali, um dia eu não sairia viva. Pedro me ajudou. Ele tinha um primo que alugava um pequeno apartamento próximo ao centro. Era apertado, mofado, mas era liberdade. Fiz minhas malas em segredo, uma madrugada, tentando não fazer barulho. Só que Laura estava acordada, sentada na minha cama, como se me esperasse. Vai fugir? Ela perguntou, o tom quase doce. Vou viver. E respondi firme, mesmo com o coração disparado. Ela riu baixo. Você nunca vai viver de verdade. Onde quer que vá, sempre será sombra. Saí sem olhar para trás. Nos meses seguintes, minha vida foi uma reconstrução dolorosa. Consegui um emprego fixo como assistente editorial, nada glamouroso, mas que pagava minhas contas.
Dormia pouco, trabalhava muito, mas pela primeira vez em anos, respirava sem medo de que alguém estivesse tramando pelas minhas costas. Ainda assim, as marcas estavam lá. O trauma, o medo de portas rangendo à noite, o reflexo de Laura em cada sombra. Eu comecei a frequentar terapia, e foi lá que finalmente entendi, não era apenas sobre inveja ou competição, era sobre controle. Meu pai e Laura sempre precisaram me esmagar para se sentirem superiores. Foi nesse período que uma notícia explodiu. A universidade divulgou os nomes dos alunos selecionados para um programa internacional de mestrado. Eu quase não acreditei quando vi o meu. Mariana Ferreira. Eu, a garota que deveria ter desistido. Corri para contar a Pedro, e ele me abraçou tão forte que quase quebrei as costelas. Você merece isso mais do que ninguém. Mas como sempre, a sombra não demorou a se manifestar. 2 dias depois, recebi um envelope embaixo da porta do meu apartamento. Sem remetente. Dentro, uma foto minha tirada à distância, enquanto eu caminhava para o trabalho. Atrás, escrito em letras vermelhas: você não vai chegar até lá. Meus dedos gelaram. O coração disparou. Eu sabia exatamente de quem era aquela assinatura invisível. Laura não tinha desistido. Ela nunca desistia. E naquele instante, percebi que meu diploma, minha aprovação, minha saída de casa, tudo aquilo era só o primeiro hard. O verdadeiro jogo ainda estava prestes a começar. E o que ela planejava dessa vez poderia ser muito pior do que sabotagem. A foto em minhas mãos tremia mais do que meus dedos conseguiam controlar. Era eu de costas, atravessando a rua perto do trabalho. O enquadramento era preciso demais para ser coincidência, para ser acaso. Aquela imagem não era sobre registro, era sobre poder. Era um recado claro: eu sei onde você está, eu posso te alcançar quando quiser. Sentei no sofá do pequeno apartamento, sentindo a respiração falhar como se os pulmões tivessem sido amarrados. A mesma pergunta martelava na minha cabeça: até onde Laura iria? No fundo, eu já sabia a resposta: até o fim. Levei a foto à polícia no dia seguinte, tentando relatar o que vinha acontecendo. O policial que me atendeu balançou a cabeça com desdém. E isso aqui não prova nada. Uma foto, sem assinatura, sem testemunha. Você acha que a gente vai investigar porque sua irmã é má com você? Disse, com aquele tom de ironia que sangra. Saí da delegacia com as pernas bombas. Injustiça tinha se tornado meu sobrenome. Voltei para casa e encontrei o envelope jogado no chão da sala, onde o havia deixado. Decidi guardar tudo: e-mails, mensagens, a foto. Se a polícia não ia me ouvir agora, um dia eu teria o bastante para que ninguém pudesse negar. O problema é que o medo se infiltrava nas pequenas coisas. Ao caminhar na rua, eu olhava para trás a cada 5 passos. Ao entrar no ônibus, procurava olhos familiares entre os passageiros. Dormia com a porta trancada e a faca de cozinha ao alcance da mão. Era como viver dentro de um cárcere invisível. E Laura parecia sentir prazer em assistir a minha paranoia florescer. 2 dias depois, recebi outra mensagem anônima. Você acha que está segura? A sombra sempre encontra a luz. Era a assinatura dela. Eu sabia. Contei tudo a Pedro, e ele insistiu em me acompanhar nos trajetos mais longos. Você não pode enfrentar isso sozinha, Mariana. Já enfrentei sozinha por 20 e tantos anos. Respondi, amarga. Ele segurou meu ombro, firme. Mas agora não precisa mais. Foi a primeira vez em muito tempo que senti uma fagulha de proteção verdadeira. O mestrado no exterior era minha saída, meu novo começo. A universidade havia enviado um cronograma, entrevistas finais, entrega de documentos, reuniões virtuais. Era meu futuro se materializando diante dos olhos. Mas Laura também sabia disso. E quanto mais eu avançava, mais os sinais de sabotagem aumentavam. Um dia, meu computador travou no meio de uma reunião online com a coordenação do programa. Depois descobri que alguém havia tentado acessar meu e-mail inúmeras vezes, de dentro da cidade. Troquei senhas, comprei antivírus, fiz de tudo. Mas a sensação era de que Laura estava sempre um passo à frente. E então veio o golpe mais baixo. Certa manhã, abri meu e-mail e encontrei uma mensagem oficial da universidade parceira, supostamente cancelando minha bolsa. O choque foi imediato. Meu corpo inteiro gelou. Só que ao observar melhor, percebi pequenos erros de ortografia, detalhes que denunciavam: era falso. Alguém queria me fazer desistir antes de checar. E a lista de suspeitos era curta. Peguei o celular e liguei para Laura. Ela atendeu com a voz melosa, fingindo surpresa. E Mariana, que raro você me ligar. Ou foi você, não foi? Disparei, sem rodeios. Eu não sei do que você está falando. O e-mail, a foto, as mensagens. Você quer me destruir de qualquer jeito. Ela riu. Aquele riso frio que ecoava como lâmina contra o vidro. Destruir? Não, irmã. Só estou equilibrando o jogo. Você nunca deveria ter chegado tão longe. Desliguei antes que a raiva me consumisse. Naquela noite, sonhei que estava de novo na cozinha de casa, com o cheiro de gás me sufocando.
Acordei suando, o coração disparado, e ouvi um barulho metálico vindo da porta do apartamento. Corri, ainda meio atordoada, e percebi que a fechadura estava arranhada, como se alguém tivesse tentado arrombá-la. Chamei o porteiro, que jurou não ter visto nada. A câmera de segurança do corredor misteriosamente estava desligada desde o dia anterior. Era impossível não ligar os pontos. Foi quando percebi que não podia mais esperar que a ajuda viesse de fora. Eu precisava me preparar para enfrentar Laura com minhas próprias armas. Comecei a registrar tudo em um diário, com datas, horas, detalhes. Mostrei a Pedro, que me ajudou a organizar tudo em pastas. Se algo acontecer comigo, entregue isso à polícia, disse a ele. Os dias se arrastavam entre terror e esperança. Terror de não chegar viva até o fim, esperança de embarcar para o novo destino. A entrevista final do mestrado foi marcada para uma sexta-feira à noite. Passei o dia inteiro nervosa, preparando cada detalhe. No final da chamada, o professor responsável sorriu para mim e disse: "Parabéns, Mariana. Você está oficialmente aprovada." As lágrimas escorreram sem que eu conseguisse segurar. Aquele era o futuro que eu sempre sonhei. Pela primeira vez, me vi além das garras da minha família. Mas a vitória durou pouco. No mesmo instante em que desliguei a chamada, ouvi um estrondo vindo da janela da sala. Corri, assustada, e encontrei o vidro quebrado, estilhaços espalhados pelo chão. No meio deles, uma pedra envolta em papel abri com mãos trêmulas. "Você pode até partir, mas não vai chegar." Meu estômago virou. O ar sumiu. Era um aviso direto. Laura sabia da minha aprovação. Sabia dos meus planos. E agora estava disposta a transformar a ameaça em ação. Pedro veio correndo ao meu apartamento quando liguei em desespero. Encontrou-me no chão, cercada pelos cacos de vidro. Ele me segurou, dizendo que eu não estava sozinha. Mas dentro de mim, a sensação era clara. Eu estava em guerra. E pela primeira vez, uma ideia sombria se formou. Eu sempre fui a que apanhava, a que fugia, a que sobrevivia. Mas talvez fosse hora de revidar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei encarando a pedra sobre a mesa, ainda com o bilhete amassado. A cada segundo, crescia em mim a certeza de que Laura não pararia até me destruir de vez. A questão já não era se, mas quando. E foi nesse silêncio insone que a decisão nasceu. Eu não deixaria ela escolher o final da minha história. Eu escolheria. Só que, para isso, eu precisaria arriscar tudo. E o primeiro passo seria voltar para a casa que eu jurei nunca mais pisar. Porque se Laura queria jogar comigo no escuro, eu estava pronta para acender o fósforo. Voltar para aquela casa foi como atravessar um cemitério de memórias. O portão ainda rangia do mesmo jeito, e cada passo que dei até a porta principal parecia ecoar com todas as humilhações que já ouvi dentro daquelas paredes. Meu corpo inteiro tremia, não de frio, mas da lembrança do peso que aquele lugar sempre carregou sobre mim. Eu não bati. Entrei com a chave que ainda tinha guardada, e o som do trinco se abrindo foi como uma sentença. A sala estava escura, mas eu podia sentir a presença dela, como se Laura fosse uma sombra impregnada em cada canto. "Sabia que você ia voltar", ouvi a voz dela antes mesmo de acender a luz. E lá estava, sentada no sofá, as pernas cruzadas, um copo de vinho na mão, como se tivesse me esperado a noite inteira. Aquilo não era surpresa, era encenação. "E o que você quer de mim?" perguntei, tentando manter firmeza, mas minha voz saiu trincada. "Quero o que sempre quis. Que você desapareça." Ela sorriu, mas não era um sorriso humano. Era uma navalha escancarada. Meu pai surgiu logo depois, da cozinha, como um vulto cansado. Olhou para mim e balançou a cabeça. "Eu te avisei que esse curso seria a sua ruína. Você não aprendeu." Era como se os dois falassem a mesma língua, um pacto silencioso contra mim. Minha mãe, como sempre, não apareceu. Talvez estivesse trancada no quarto, fingindo dormir, como fazia quando as brigas explodiam. Eu respirei fundo e sentei de frente para Laura. "Eu não vou desaparecer. Nem agora, nem nunca." E tirei da mochila uma pasta cheia de documentos, prints, fotos, registros. "Eu tenho provas. E se alguma coisa acontecer comigo, tudo isso vai direto para a polícia." Ela riu, inclinando a cabeça. "Você acha que papelzinho e e-mail vão salvar você?" Ingênua, como sempre. Meu pai se aproximou, pegando a pasta da minha mão com brutalidade. Rasgou algumas folhas, espalhou no chão. "Não existe prova contra a família." A voz dele era seca, sem emoção. "E mesmo que existisse, quem acreditaria em você? Você sempre foi o pesadelo." Aquela palavra novamente. Pesadelo. A lâmina que ele sempre usava para me cortar. Só que naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não chorei. Não me encolhi. Apenas encarei. "Então está decidido." Levantei-me, peguei os pedaços rasgados e os guardei de volta na mochila. "Se vocês querem guerra, eu também quero." Laura se levantou devagar, caminhando até ficar a poucos centímetros do meu rosto. O hálito de vinho me envolvia como veneno. "Você não tem ideia do que é guerra, irmã." O tom dela era baixo, quase um sussurro. "Mas vai aprender.
Saí dali sem olhar para trás, mas cada passo parecia pesado, como se o chão tentasse me puxar de volta. Nos dias seguintes, as ameaças se intensificaram. Mensagens anônimas no celular, barulhos de madrugada no corredor do meu prédio, até um gato morto deixado na porta, com um bilhete escrito: "Próxima é você." Pedro ficou apavorado quando viu. "Mariana, isso não é mais brincadeira. É tentativa de homicídio. Você precisa de proteção. E quem vai me proteger? A polícia que ri da minha cara?" Respondi, cansada. Foi então que ele sugeriu algo que mudou tudo. "Se ninguém acredita em você, faça-os acreditar. Mostre tudo. Exponha. Grave. Registre." A ideia martelou em mim como um sino. Passei a andar com meu celular sempre gravando áudio escondido. Coloquei câmeras simples no apartamento, comprei um pendrive só para armazenar cada detalhe. E foi assim que o inevitável aconteceu. Numa noite chuvosa, recebi uma ligação de Laura. A voz dela estava estranhamente calma. "Vem até a casa. Temos que conversar. Sozinhas." A razão gritava para eu não ir, mas algo maior me empurrou. Talvez fosse a necessidade de encerrar aquele ciclo de uma vez. Levei o celular no bolso, gravando. Quando cheguei, a casa estava escura. Só a sala iluminada, e Laura me esperava com uma caixa sobre a mesa. "Senta", ordenou como se fosse dona de tudo. "O que é isso?" perguntei, olhando para a caixa. Ela abriu. Dentro estavam cópias de trabalhos meus, provas, até uma versão impressa do meu TCC. "Todas as vezes que você brilhou, eu estava lá para garantir que não fosse tão longe. Você nunca mereceu nada disso." Gravei cada palavra. Meu coração acelerava, mas mantive o olhar fixo. "O porquê, Laura? Por que tanto ódio? E por que você não deveria existir?" A voz dela tremeu, mas era de fúria, não de dor. "Desde o dia em que nascemos, você foi o erro. Eu sou a filha perfeita, a que eles sempre quiseram. Você só atrapalha." O ódio dela era tão cru que quase me feriu fisicamente. Eu respirei fundo e disse: "Eu vou embora daqui. Vou começar uma nova vida. Você não vai me impedir. Não vai a lugar nenhum." Ela se aproximou, e naquele instante percebi o brilho metálico em sua mão, uma faca de cozinha. O mundo girou. O ar sumiu. "Se você der mais um passo, eu acabo com isso agora", disse ela, os olhos incendiados. Meu corpo reagiu no instinto. Corri até a porta, mas ela me alcançou e me empurrou contra a parede. A lâmina riscou meu braço, queimando a pele com um corte superficial. Eu gritei, mais de choque do que de dor. Foi nesse momento que meu celular caiu do bolso, ainda gravando. Laura olhou para ele, depois para mim, e sorriu. "Você acha que alguém vai acreditar em você? Mesmo com isso?" Eu não respondi. Apenas segurei o braço sangrando e corri para fora da casa, sob a chuva, sem olhar para trás. De volta ao meu apartamento, Pedro me ajudou a limpar o corte e ouviu a gravação inteira. Seu rosto estava branco. "Mariana, isso é suficiente. Isso é tentativa de homicídio." Ela mesma confessou tudo. Eu queria acreditar, mas no fundo sabia que não seria tão simples. Meu pai estava lá, e ele protegeria Laura até o fim. Minha mãe se esconderia, como sempre. Mas a semente estava plantada, eu tinha a prova que precisava. O problema era sobreviver tempo suficiente para usá-la. Porque quando Laura descobrisse que aquela gravação existia, eu sabia que ela não hesitaria em ir além da faca. E na madrugada seguinte, ao acordar com passos no corredor do prédio e a sombra de alguém parada diante da minha porta, percebi que o tempo estava se esgotando. A guerra tinha chegado ao ponto sem volta. E eu só tinha duas escolhas, ser caçada, ou caçá-la primeiro. Naquela madrugada, olhando pela fresta da porta e vendo a sombra imóvel do outro lado, eu soube, não havia mais amanhã se eu continuasse me escondendo. Respirei fundo, segurei o celular e apertei gravar vídeo. Abri a porta de supetão. Era Laura. Encharcada pela chuva, a faca de cozinha novamente na mão, os olhos em um misto de fúria e prazer. "Eu disse que você não ia chegar até lá." Ela sussurrou. Dessa vez, eu não corri. Mantive o celular apontado para ela, a câmera aberta, a luz vermelha piscando. "Pode repetir isso, irmã?" Minha voz saiu firme, apesar do coração em disparada. "Diz o que você quer fazer comigo." Ela congelou por um instante, depois riu, mostrando os dentes. "Você acha que esse teatrinho vai salvar você? Eles nunca acreditaram em você. Nem vão." Nesse momento, o barulho da porta vizinha se abriu. Era Pedro, que tinha ficado de sobreaviso. Ele viu a cena inteira, Laura armada, eu sangrando, o celular gravando. Sem pensar duas vezes, chamou o síndico, que veio com outros vizinhos. Em minutos, Laura estava cercada, exposta como nunca esteve. Ela ainda tentou reverter. "É mentira. Ela está inventando", me provocou. Mas a gravação, as palavras dela na noite anterior e a faca em sua mão eram provas que nem ela conseguiu distorcer. A polícia veio, desta vez sem risadinhas. Com os vizinhos como testemunhas com os áudios e vídeos entregues, Laura não pôde escapar. Foi levada algemada, gritando que eu tinha arruinado a vida dela.
Meu pai apareceu na delegacia algumas horas depois, vermelho de ódio, dizendo que tudo não passava de armação. Mas a autoridade dele já não tinha peso ali. Pela primeira vez, vi o olhar dele vacilar quando o delegado disse: "A filha que o senhor chama de pesadelo salvou a própria vida com coragem." Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça, do mesmo jeito que havia feito no dia da colação. Minha mãe me abraçou, em silêncio. Não pediu desculpas, não explicou nada. Apenas chorou, talvez arrependida, talvez aliviada por não precisar mais fingir. Eu não sei. Algumas semanas depois, embarquei para o exterior. O diploma de graduação em mãos, o mestrado me esperando, e principalmente, a sensação de que, pela primeira vez, a sombra não me acompanhava mais. Laura, a gêmea perfeita, estava longe, enfrentando as consequências que sempre me obrigou a carregar. Meu pai, ele não foi ao aeroporto. Não ligou. Não mandou mensagem. Mas já não importava. No momento em que o avião decolou e as nuvens engoliram a cidade, senti como se uma vida inteira de dor tivesse ficado para trás. Eu não era mais o pesadelo da família. Eu era meu próprio sonho realizado. E ao contrário do que eles sempre disseram, eu merecia estar exatamente ali, voando, livre, inteira.